Olá, olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. A gente está dando sequência aqui às nossas técnicas de resolução de questões. Essa é a nossa quarta aula de técnicas. A gente está fazendo um trabalho em cima do tema delegação. Então, nessa questão aqui da banca FCC, um modelo repetidíssimo em todas as provas, nós temos aí o seguinte texto. Nos termos do disposto na Lei 9784, observe as seguintes assertivas. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 assertivas, e essa é uma informação que já foi repassada nas aulas anteriores de resolução de técnicas de resolução de questões. Toda vez que tiver itens, a gente nunca começa lendo os itens, porque a gente não sabe o que é para fazer com os itens. Por mais que alguém diga, vai ser para julgar certo e errado. Nem sempre é assim. Tem questões que tem itens e não é para julgar certo e errado. Você só descobre o que é para fazer no final dos itens. Para não correr o risco de ter que reler os itens e gastar o tempo que poderia estar sendo usado em outra questão, e o tempo vale ouro numa prova para concurso, a gente primeiro vai lá embaixo e descobre o que a questão está mandando a gente fazer com os itens. Realmente, na maioria das vezes é para julgar certo e errado, mas tem casos que não é. E quando não é para julgar certo e errado, a gente já julgou certo e errado porque já leu todos os itens e vai ter que ler de novo, vai perder tempo. Tá? Então tem que tomar esse cuidado e tá colocando sempre isso em prática, até virar um hábito. Tá? Então eu vou descobrir aqui embaixo que é para analisar as que estão os itens que estão certos. Agora sim eu vou ler os itens. É assim que funciona. Seja no penal, seja no funcional, seja no administrativo, é assim que funciona. Então, não pode ser objeto de delegação, dentre outros, a edição de atos de caráter normativo. Tem que ficar esperto, porque tem uma expressão exemplificativa aqui. Toda vez que tem uma expressão exemplificativa, por mais que você saiba que existe uma lista com 4, 5, 10 itens, quando tem uma expressão exemplificativa, não precisa citar todos os itens da lista para o item estar certo. Quando tem uma expressão exemplificativa, você sabe que são 5 itens, que são 10 itens na lista inteira. Mas para estar certo, basta citar um, porque a expressão exemplificativa só está citando um exemplo. Então, não pode ser objeto de delegação. Quantos itens não podem ser objeto de delegação? A gente sabe, são 3. A edição de atos de caráter normativo não pode ser objeto de delegação. A decisão de recursos administrativos não pode ser objeto de delegação. E as competências de caráter exclusivo ou privativo, também chamado privativo, não pode ser objeto de delegação. A gente sabe que são 3 os objetos que não podem ser delegados. No entanto, aqui ele só cita um. Ele só fala dos atos de caráter normativo. Será que está errado, então, essa primeira afirmação? Não, essa afirmação está certa. Mas ele só citou um. Será que não está errado? Porque tinha que citar os 3? Pois é. Como tem essa expressão exemplificativa aqui, dentre outros, isso faz com que o examinador só esteja obrigado a citar um dos itens da lista. Por isso que é uma expressão exemplificativa. Agora, se tivesse um somente aqui, se tivesse, eu já estaria diante de uma expressão taxativa, uma expressão que obriga que seja citado todos os itens da lista. Aí, para estar certo, caso tivesse um somente aí, teria que ser, não pode ser objeto de delegação, somente a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as competências de caráter exclusivo. Aí tinha que citar os 3 para estar certo. Por quê? Por causa do somente, que é uma expressão taxativa e obriga a citar todos da lista. Mas como não tem o somente, como tem dentre outros, então não precisa citar todos. Basta citar um, porque dentre outros é uma expressão exemplificativa.
É muito importante saber diferenciar uma expressão exemplificativa de uma expressão taxativa. Eu quero saber se vocês entenderam essa diferenciação. Tá tranquilo essa diferenciação? Ok. Então, eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui. Em uma mão existem 2 dedos. Eu quero saber se essa informação está certa ou está errada. Em uma mão existem 2 dedos. Está certo ou está errada essa informação? Se vocês entenderam o que é exemplificar e o que é taxar. Em uma mão existem 2 dedos. Está certo ou está errado? Em uma mão existem 2 dedos. Tá certo? Por quê? Porque eu estou citando 2 dos 5 dedos que existem em uma mão. Eu não sou obrigado a falar dos 5, porque eu não usei nenhuma expressão taxativa. Agora, se eu falasse, em uma mão existem somente 2 dedos, aí estaria errado, porque o somente, sendo uma expressão taxativa, me obrigaria a citar todos os dedos possíveis de existir numa mão, no caso 5. Usando somente, eu seria obrigado a dizer, em uma mão existem somente 5 dedos, para a afirmação estar correta. Está entendido a expressão exemplificativa e a expressão taxativa? Para a banca FCC, é muito importante entender essa diferenciação. Muito mesmo, muito. Seja por direito penal, por direito constitucional, por direito administrativo. É coisa de quem entende e passa nos concursos. Coisa de que quem não leva a sério isso, infelizmente, erra as questões, depois ainda fica reclamando. Mas ele disse lá, o professor falou e tal, vai chegar na hora, perdeu por uma expressão. Até dominava o conteúdo, mas não sabe lidar com as expressões. Eu vou pedir para vocês tomarem cuidado também, porque todo mundo aqui tem cuidado com o somente. Só que tem um parente do somente, tá? Que muita gente não conhece e que não desconfia dele. É o desde que. O desde que tem a mesma cara de um somente. Porque o desde que está botando uma condição, igualmente o somente coloca uma condição. Tá? Então, quando aparecer esse desde que, ele tem toda a cara de um somente. Quando aparece o somente na tua prova, lá no item somente, eu já não desconfia desse item por causa do somente, do exclusivamente. Pois é, quando aparecer o desde que, desconfie também do desde que, porque o desde que tem a mesma ideia do somente. Porque está colocando uma condição ali obrigatória, assim como o somente coloca uma condição obrigatória. Por exemplo, tem uma expressão muito conhecida no mundo do direito administrativo e constitucional. É a chamada função de confiança. Para exercer função de confiança e ser chefe de uma divisão, por exemplo, é obrigatório ser servidor concursado, servidor efetivo. Então, se a prova dissesse assim, ó, somente o servidor efetivo pode exercer função de confiança. Certo.
é uma condição obrigatória. Somente, exclusivamente, o servidor efetivo pode exercer a função de confiança. Tá certo? Agora, eu poderia transformar no desde que. É possível exercer uma função de confiança desde que se trate de um servidor efetivo. A mesma ideia de obrigação, de exclusividade, de somente. A mesma ideia, só que agora usei o desde que. Então, o desde que tem essa mesma cara do somente. Desconfie do desde que na tua prova. Tente substituir por um somente, tenta entender qual condição desde que está obrigando que ocorra. Tá? Quero saber se vocês estão anotando essas ideias aí e se vocês vão ficar ligados daqui em diante com o desde que. Vai aparecer desde que nas resoluções aqui? Claro que vai. Porque o desde que, eu falo para vocês, fruto da minha experiência de estar encarando eles todo o tempo, resolvendo questões. Estão anotando aí? Com isso, o item 1 está certo. Apesar dele não citar os 3 casos que é proibido delegar, ele só cita um, ele está certo porque a expressão que foi colocada bem aqui, dentre outros, é exemplificativa. Então, não precisa citar todos. Só precisa citar um ou dois, porque só são exemplos. Se tivesse um somente, tinha que citar todos. São 3 os casos que não pode delegar. Ele citou um, mas está certo porque ele falou dentre outros. Vamos para o próximo item. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. E tem certo, a gente viu que a autoridade delegante é quem decide delegar as atribuições. E ela pode, a qualquer momento, decidir por desfazer a delegação. Essa delegação é sempre publicada em meio oficial, ela é sempre por escrito. Então, essa autoridade delegante, que é quem decidiu delegar as atribuições, pode, sempre que ela achar melhor, a qualquer tempo, desfazer a delegação, revogando a delegação. 3. O ato de delegação não poderá conter ressalvas de exercício da atribuição delegada. Poderá, sim, a autoridade delegante, ao promover uma delegação, ela poderá decidir e colocar condições, ressalvas para o exercício da atribuição delegada, dizendo quais situações devem ser satisfeitas para que a delegação possa ser usada. Está errado, o não poderá, aqui no 3. E o 4. As decisões adotadas por delegação considerar-se-ão editadas pela autoridade delegante. Aí está errado. A gente sabe que as consequências do ato praticado mediante delegação recaem sobre a autoridade delegada. A autoridade delegada é aquela que recebeu a delegação e que pratica o ato usando essa delegação, usando as competências que recebeu por delegação. Essa é a autoridade delegada. Caso haja alguma responsabilidade a ser apurada diante desse ato que foi praticado por delegação, a responsabilidade vai recair sobre a autoridade delegada, sobre o agente delegado, aquele que recebeu a delegação. E não sobre a autoridade delegante, que foi quem delegou. Então, está errado o 3 e o 4, está certo o 1 e o 2. Gabarito a letra A. Podemos ir para a próxima? Tranquilo aí a 4? Então vamos lá para a questão número 5. Questão número 5 diz assim, ó. De acordo com a Lei Federal do Processo Administrativo, 9784, a delegação
da prática de atos administrativos tem como característica a... É uma daquelas questões que tem que completar, né? Tem que falar assim, ó, a delegação da prática de atos administrativos tem como característica A e lê a letra A. Depois lê de novo e lê a letra B, depois lê de novo, lê a letra C. Aquelas questões que tem gatilho, né? A gente viu nas primeiras aulas de técnicas de resolução. Então, vamos fazer isso. A delegação da prática de atos administrativos tem característica A, proibição de ressalva quanto ao exercício da atribuição delegada. Não, não há proibição de ressalva. O agente delegante, sempre que achar melhor, pode colocar ressalva nas atribuições delegadas, dizendo que tem condições para usar aquelas atribuições. Vamos de novo agora, vou ter que ler de novo, porque tem gatilho. Quem tiver aqui perdido nessa aula tem que assistir as primeiras aulas para entender o que é o gatilho. A delegação da prática de atos administrativos tem como característica a permissão de delegação de atos normativos e decisões de recurso. Não. Atos de caráter normativo e decisão de recursos administrativos são atribuições indelegáveis. São dois dos três objetos que são proibidos de delegar. É obrigado saber de cor esses três objetos que não pode delegar, porque pergunta sempre. Mesmo que não tenha a Lei 9784 no teu edital, só de ter direito administrativo pode cair essa informação. É uma das mais cobradas em prova na história do direito administrativo, ao lado do LIMP. Sempre pergunta, né? Quando não tem nada para o examinador perguntar, ele pergunta quais são os princípios expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, o LIMP. E quando não tem nada para perguntar, ele pergunta quais são os atos, quais são as atribuições, quais são as competências que não podem ser delegadas, que não pode ser objeto de delegação. Aí tem que saber de cor as três. E não adianta entrar com recurso. É muito geral isso para o direito administrativo. Está em qualquer conteúdo de direito administrativo, dá de embutir essa informação. É muito geral. Tranquilo? Então, tem que decorar esses três casos que não pode delegar. Sempre. A delegação da prática de atos administrativos tem como característica a dependência da autorização expressa em lei específica. Não. Não depende de uma autorização expressa em lei específica. Para delegar, basta não ser um dos três casos proibidos. Toda vez que uma autoridade resolver delegar uma competência, se não for competência exclusiva, se não for decisão de recurso administrativo, se não for atos de caráter normativo, então pode delegar. Para poder delegar, basta não ser um dos três casos proibidos. Por isso que tem que decorar os três casos. A delegação da prática de atos administrativos tem como característica a limitação da delegação a órgãos hierarquicamente subordinados. O que está errado também. A gente viu que a delegação de competências ela não depende de existir ou não hierarquia. A delegação de competências não depende de existir ou não subordinação entre os órgãos envolvidos. Então, se entre os órgãos envolvidos, o órgão delegante e o órgão delegado, se entre esses dois não houver hierarquia, não tem problema. A delegação pode acontecer. E se houver hierarquia, também não tem problema. A delegação pode acontecer. A delegação não depende dos órgãos envolvidos, o delegante e o delegado, terem hierarquia ou subordinação entre eles. Com ou sem hierarquia, é possível delegar atribuições de um órgão para outro. Com ou sem subordinação, é possível delegar atribuições de um órgão para outro. Quem depende de hierarquia e subordinação para ocorrer é a vocação, que é o outro tipo de transferência de competência que a gente não estudou ainda. E a letra E? A delegação da prática de atos administrativos tem como característica a permissão da sua revogação a qualquer tempo, mesmo que concedida por prazo determinado. Isso mesmo.
A delegação, ela sempre vai ser concedida com prazo determinado. É uma das condições da lei. Só que a autoridade delegante, que é a autoridade que está delegando as atribuições, ela tem essa prerrogativa, essa vantagem de poder, a qualquer momento, decidir pelo desfazimento da delegação, pela revogação da delegação, revogar e desfazer a delegação, mesmo que ainda esteja no prazo. Tranquilo? Então, mesmo que não tenha terminado o prazo, é possível encerrar antes do tempo, revogar a delegação. Para ser mais técnico, só dá de revogar enquanto ainda estiver dentro do prazo, né? Depois que a revogação já terminou o prazo dela, já não dá de revogar mais. Por quê? Porque já acabou a revogação, vai revogar o quê? Não faz nem sentido. Então, enquanto tiver prazo vigente da delegação ocorrendo, é possível revogar essa delegação. Gabarito, então, letra E. Quero saber se vocês entenderam a pegada dessa questão número 5. Entenderam essa questão número 5 aí? Vamos para 6. Questão número 6. Vamos lá, vou dar aí 30 segundos para vocês darem uma lida na questão número 6. Então, vamos lá. No que tange a competência e a sua delegação, observa-se que, pronto, quer saber sobre delegação e sobre competência. Letra A. Tá? Vamos marcar aqui o núcleo da questão. O núcleo é competência e delegação. Então, sobre competência e delegação, letra A. A competência é sempre renunciável. Já está errado, né? Como regra, a competência é irrenunciável e, como exceção, ela pode ser delegada ou avocada. Então, como regra, a competência é irrenunciável, a gente viu a aula passada. E, excepcionalmente, ela pode ser objeto de delegação e de avocação. Ela pode ser transferida por delegação e avocação. Então, já está errada a letra A. Letra B. O ato de delegação é irrevogável. Já está errado. O ato de delegação pode ser revogado a qualquer momento, enquanto vigente, pela autoridade delegante. C. A edição de ato de caráter normativo pode ser objeto de delegação. Já está errado. É um dos 3 objetos que não podem ser delegados. É uma das 3 competências que não pode ser objeto de delegação.
a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recurso administrativo e as competências exclusivas ou privativas. Então já está errada a letra C. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade, está certo? E consideração editadas por quem? Pelo delegante ou pelo delegado? Sobre quem é que cai a responsabilidade por ter praticado o ato? Sobre o agente delegante, que foi aquele que delegou, ou sobre o agente delegado, que foi aquele que recebeu a delegação e praticou o ato? Com certeza, considerar-se-á o ato editado pela autoridade delegada ou delegante? Pela autoridade delegada, né? O agente delegado, aquele que recebeu a delegação, se considera-se o ato editado por ele. Ele deve assinar embaixo no ato, informando, mencionando explicitamente que está praticando o ato mediante delegação. Gabarito, letra D. Essa questão da autoridade delegante e da responsabilidade do agente delegado, vocês já entenderam? E a letra E, a decisão dos recursos administrativos pode ser objeto de delegação. Não pode. É um dos três casos que não pode ser objeto de delegação. Gabarito letra D, então. Podemos passar para a próxima? Está tranquilo aí a sexta questão? Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tá tranquilo o áudio aí? Vamos lá, então. Vamos para a sétima questão. Sétima questão. Sobre a competência no âmbito do processo administrativo regulado pela Lei 984, é certo que uma das questões clássicas, né, que pede só para você marcar a certa, mas você tem que grifar o núcleo. É sobre o que ele quer que tu marque o que é certo? É sobre competência. Então, quem não tiver aí bastante firme com as ideias dessa base, da leitura de comando, eu sugiro que assista principalmente a aula número 1, que a gente trata sobre a leitura de comando. Então, aqui era importante marcar aquele que acerta, e era importante grifar sobre o que ele quer que marque o que é certo, que é a competência, é o núcleo da questão. Então, a competência, ela é irrenunciável? Olha, esse item não deixa de estar certo, porque, como regra, a competência é irrenunciável. A gente viu isso no início da aula passada. Só que existem exceções. Na letra A, isso trouxe a regra, ele não trouxe as exceções. Então, digamos assim, a letra A está certa, mas está certo pela metade, porque trouxe só um lado da moeda, não trouxe o outro lado da moeda, que são as exceções em que a competência não vai poder se renunciar.
que a competência vai poder ser renunciada, que é a delegação e a avocação. Então, por enquanto, o gabarito é a letra A. Agora, se tiver a letra B, C, D ou E, um item mais completo do que a A gente vai ficar com a mais completa. Estão me entendendo? Não posso cravar que a certa é A, porque realmente a competência é irrenunciável, é a regra. Mas existem casos de exceção, que ele não citou. Então, se tiver um item mais completo na B, C, D ou E, eu vou ficar com ele. Se não tiver, eu vou ficar com a letra A, porque vai acabar sendo a menos errada. É comum na banca FCC e nas demais bancas, você ter que marcar o item menos errado. Como assim o menos errado? É aquele que traz uma informação correta, mas que você sabe que existem exceções. Mas o item não negou as exceções. Por exemplo, na letra A aqui, está negando que existem casos de delegação e avocação? Não está negando, mas também não está dizendo que tem. Então está incompleto. Mas eu não posso dizer que está 100% errado, porque ele não falou nada sobre delegação e avocação. Ele não disse nem que é possível, nem que não é possível. Nem que existe, nem que não existe. E está certo dizer que a competência é irrenunciável. Faltou ele completar. É aquele modelo de questão que o candidato estudou tanto que ele acaba sabendo mais do que o examinador. Ele não pode chegar taxando que está errado. Ele tem que esperar para ler os outros. Se não tiver um outro mais completo, ele fica com esse que está pela metade. É perfeitamente comum, normal, porque são 5 opções. Se fosse de certo e errado, uma questão CESP, essa questão ia ser anulada. Por quê? Porque se dissesse gabarito certo aí, que a competência é irrenunciável, uma galera ia argumentar dizendo que tem exceções. E aí, não tem exceções? Tem, mas a questão não citou. Então, tá certo ou não tá certo? Entendeu? Mas aqui tem outras 4 opções para comparar, que é o diferencial das provas de múltipla escolha. É você ter um comparativo para saber qual a mais certa e qual que você vai marcar. Às vezes você tem que marcar a menos errada. Às vezes você vai marcar a mais certa. Principalmente quando você estuda muito o assunto, você começa a enxergar múltiplos erros que o examinador às vezes não enxergou quando ele quis montar aquele gabarito. Então, essa ideia que eu passei agora de um item que traz a regra, porém não nega e também não fala e também não nega as exceções, mas você sabe que existe exceção. Você entendeu esse tipo de item, que é um item que tu não pode eliminar de cara? Você está sabendo bem sobre a questão, você não pode eliminar de cara. Você vai ter que ler as outras. É comum, muito comum mesmo, isso acontecer. E o pessoal que não é preparado, né, assim, a lidar com o modus operandi da banca, já diz assim, essa aqui está errada, porque não citou as exceções. E já elimina ela. E quando lê as outras, acha erro nas outras. E acaba não marcando nenhuma, ou marcando outra maluca aí. Não sabe o que é para marcar. A menos errada. Ou a que está mais próxima de ser completa. Quero saber se vocês entenderam essa ideia que eu passei agora, que é uma ideia que frustra muitos candidatos que estudam muito e chegam no dia e sabem mais do que o examinador quis cobrar. Quero saber se vocês entenderam essa ideia aí. Quero saber se vocês entenderam essa ideia que eu passei aí. Técnicas de resolução de questões, é isso. Então, ó, correto. Eu vou botar aqui meio. Meio correto. Não sei. Se tiver uma correta por inteira, eu vou ficar com ela. Se não tiver, eu vou ficar com essa pela metade. Assim, pô, professor, mas não é para ter uma 100% certa? Olha, no mundo de fantasia, sim, mano. No mundo de fantasia, sim. Isso aqui é concurso público. É para confundir mesmo. É para selecionar, entendeu? Então tem que ter um pouco disso. E o cara que está preparado, que conhece a banca, que sabe que funciona assim, já tem essa malandragem, ele já caminha de mãos dadas, ele já gosta de questão assim. Ele não fica filosofando muito. Essa FCC não tem jeito mesmo, vou ficar com essa aqui pela metade. Ele vai embora feliz da vida. E alguém que não conhece da banca fica
semanas falando no Instagram que é para anular essa questão. Não vai ser anulada nunca. É o cara que não entende, que a banca se molde a ele, tá maluco? O cara que vive no mundo de fantasia, no mundo da Alice. Não é o mundo da FCC. A gente tem que ir lá fazer o nosso e sair fora desse mundo. E ir para o mundo dos consignados dos bancos, né? Assim é o mundo do servidor. Servidor de maneira geral, né? Tem gente que consegue juntar grana e comprar as coisas à vista aí. Mas são exceções. Raras exceções mesmo. Educação financeira não é o forte da nossa educação básica. Com certeza. E aí, pessoal? Tá tranquilo essa dica que eu estou dando? Vocês estão pegando as dicas de técnica de resolução? Vocês estão anotando? O Jutsu já quer lacrar aí. Vamos lá, então. Eu vou ler as outras. Se eu não achar uma mais completa, eu vou ficar com essa daí e tá normal. Não tem discussão. O mundo é da FCC, não é seu. Tá? Você foi lá porque quis. A FCC não obriga ninguém a se inscrever. B. A decisão de recursos administrativos pode ser objeto de delegação. Está fora. É um dos 3 itens que não pode ser objeto de delegação. C. O ato de delegação dispensa a publicação em meio oficial. Está errado. Sempre, seja a delegação, seja a avocação, sempre vai ter que ser publicado em meio oficial, porque é por escrito, não é de boca, não é falado, é formalizado. Está errado assim. Sempre vai ter que ser publicado em meio oficial. Aqui está dizendo que dispensa, quer dizer que não tem publicação. E é obrigado a ter, porque é por escrito. D. O ato de delegação é irrevogável. É o contrário. O ato de delegação pode ser revogado a qualquer tempo, a qualquer momento, pela autoridade delegante. Aqui está dizendo que é irrevogável. Antes de completar um ano, nada a ver. O prazo não é nem obrigado a ter um ano de prazo. O prazo da duração da delegação pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Não tem prazo, né? Um prazo definido. Aqui está falando em 1 ano, como se tivesse um impedimento de ser menos ou ser mais. Não tem nada a ver. E a letra E. É vedada a avocação de competência atribuída a órgão hierarquicamente superior. Olha, a avocação, ela só pode... A avocação, ela só pode ocorrer se tiver hierarquia. Então, a letra E está errada, porque dizendo que é proibido, é vedada a avocação de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Na verdade, só pode ter a avocação quando tiver hierarquia, quando for uma avocação do inferior para o superior. Então, aqui, o certo seria é permitido. O certo seria é permitida a avocação de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Porque a avocação sempre depende de existir hierarquia desenvolvida. Na avocação, a gente tem um órgão superior que chama para si, avocar é a mesma coisa que chamar, competências de um órgão inferior. Então, o órgão superior, ele chama para si as competências do órgão inferior. Porque tem um ditado que diz assim, se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. E essa é a ideia da avocação. Tem um órgão subordinado, também chamado de órgão inferior, porque ele é subordinado, que está praticando as suas competências de maneira errada e está dando prejuízo para a administração. O órgão superior vê isso. Então, o órgão superior decide avocar, decide chamar para si parte das competências do órgão subordinado, desse órgão inferior, para que o próprio órgão superior, que está acima, possa tomar as decisões, mas não por delegação, e sim por avocação. Porque na avocação é o órgão de cima que chama para si as competências do órgão de baixo. Por quê? Porque são casos excepcionais em que a administração pode estar tendo algum prejuízo diante desse órgão inferior que está exercendo essas competências. Então, na avocação, a competência pertence ao órgão inferior.
e o órgão inferior e o órgão superior que está acima chama para si essas competências para praticar o ato ele mesmo. Então, a avocação sempre envolve hierarquia. A avocação é sempre o órgão superior chamando para si as competências do órgão inferior. É sempre o de cima puxando as competências do de baixo. Por isso que o nome é avocação, porque avocar é a mesma coisa que chamar. E quando o órgão superior que está em cima chama para si as competências do de baixo, que é o órgão inferior, órgão subordinado também chamado, o nome disso é avocação. Então, está errado a letra E. É permitida a avocação. A letra E está errada porque disse é vedada a avocação. Então, realmente, a gente vai ficar com gabarito a letra A. Apesar de não estar completo. Trouxe só a regra, não trouxe as exceções. No entanto, as outras estão erradas. Eu vou ficar com a que está mais próxima de estar certa. A que está meio certa. Vou ficar discutindo com a banca? Não, eu quero só o ponto, o nome na lista e o contra-cheque depois. A banca pode seguir existindo dessa maneira. Meu ego permite isso. Funciona assim. Agora tem gente que parece que não aceita que a banca seja assim. Não, eu não aceito. Eu não aceito que seja assim. Se for para a banca ser assim também, eu não quero passar essa coisa. Tem gente que é tolo. Não, a banca é desse jeito, tá errado isso. Tá errado. Se for desse jeito também, eu não quero passar. Também não quero a vida estável, contra-cheque, os consignados, financiamentos, aposentadoria, também não quero. Também não quero. Se for para ser assim, eu não quero. Isso não condiz com o meu caráter. Tem gente que é assim. E tem gente que fala assim, não, só para aceitar que isso aí é desse jeito, tá, eu aceito. Depois que passa, nunca mais pronuncia o termo FCC na vida. Nem escreve, nem lê, nem julga item, nem resolve questão. Só usa o dedão para ir lá, colocar no aquele leitor biométrico e averbar novos empréstimos. E aí, pessoal, tá tranquilo essa rodada que a gente fez de banca FCC? Vamos fazer uma rodada de CESP aqui e ver se muda muito a pegada. Ficou assim, ó. A CESP você sabe que é certa e errada, né? Não são 5 itens. No que concerne aos atos administrativos, julgue os itens a seguir. Uma autoridade poderá, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros titulares de órgãos, desde que esses lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, unicamente em razão de circunstâncias técnicas, sociais e econômicas. Eu quero saber se, primeiro, está certo ou está errado essa afirmação aqui? Está certo ou está errada essa afirmação? Essa afirmação está certa ou está errada? Ora, essa questão está errada, né? A questão está errada. Vou baixar os erros. Ó. Uma autoridade poderá, se não houver impedimento legal, aqui está certo, realmente. Toda vez que não houver impedimento legal, é possível delegar, está certo essa parte. A autoridade poderá delegar parte de sua competência, está certo. A gente viu que não pode delegar toda a competência, é só parte, está certo até aí. Há outros órgãos, há outros titulares de órgãos, está certo também. A delegação pode ser de um órgão para outro órgão, pode ser de um titular de um órgão para titular de outro órgão, dá no mesmo. Tranquilo, até aí está certo. Desde que. Opa! Desde que você acende a luz vermelha, porque tem a mesma cara do somente. Lembra da técnica? Desde que esses órgãos lhe sejam hierarquicamente subordinados. Ou seja, ele está dizendo só vai ter delegação
somente se houver hierarquia e subordinação entre os envolvidos. Precisa de hierarquia, precisa de subordinação para ter delegação? Precisa de hierarquia, precisa de subordinação entre os envolvidos para ter delegação? Claro que não precisa. A gente viu aqui que a delegação pode acontecer com ou sem hierarquia. A delegação pode acontecer ainda que não haja hierarquia e subordinação entre os envolvidos. Então, esse desde que tem a mesma cara do somente. Tinha que acender a luz no desde que. Já tem um erro aí. Quando for conveniente, unicamente é um termo taxativo que vai me obrigar a citar toda a lista de casos, ou unicamente é um termo exemplificativo que vai permitir eu citar apenas alguns exemplos dos casos que existem? Você me diria que unicamente é um termo taxativo que me obriga a esgotar todos os itens da lista, ou unicamente é um termo exemplificativo que me permite citar um ou dois exemplos que o item está certo? E aí, unicamente é um termo taxativo ou exemplificativo pelo que a gente estudou até agora? Pensa nas vogais. São vogais do alfabeto. Unicamente. Preciso citar todas para estar certo? A, E, I, O, U. Ou poderia dizer assim, são vogais do alfabeto. Unicamente o A e o U. Estaria certo dizer isso? E aí, unicamente é uma expressão taxativa ou exemplificativa? E respondo aí, unicamente é uma expressão taxativa, que vai me obrigar a citar todos os itens da lista para poder estar certo a informação, ou unicamente é uma expressão exemplificativa, que para a informação estar certa, eu só preciso citar um exemplo. Unicamente é uma expressão taxativa, pessoal. Então vamos lá para as vogais do alfabeto. São vogais do alfabeto. Unicamente. Disse unicamente, então tem que citar todas. São vogais do alfabeto. Unicamente. A, E, I, O, U. Para estar certo, eu tinha que citar todas, as 5. Por quê? Porque unicamente me obrigou a citar todas, já que é um termo que obriga a taxar a lista toda. Então, quantas são as circunstâncias que levam a delegação a acontecer? A gente viu aqui na aula. A delegação acontece diante de circunstâncias de índole. Vamos lá aqui. Ó, a delegação acontece diante de circunstâncias de índole. Está aqui, ó. A delegação acontece quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica e territorial. 5 situações que justificam que a delegação aconteça. 1, 2, 3, 4, 5. Se aqui na questão ele falou unicamente, tinha ou não tinha que citar todos os 5 casos? Unicamente, em razão de circunstâncias técnicas, sociais e econômicas. Tinha ou não tinha que citar os 5 casos para estar certo? Tinha, porque unicamente é uma expressão taxativa, mas ele citou só 3 dos 5. Então eu tenho mais um erro aí. Para estar certo, tinha que ter circunstâncias técnicas, sociais, econômicas, territoriais e jurídicas. Faltou territorial e jurídica aí. Porque ele disse unicamente. Agora, se ele falasse quando for conveniente, dentre outras, em razão de circunstâncias de índole técnica, social e econômica, aí estaria certo. Porque, dentre outras, ele está só citando exemplos. Mesmo eu sabendo que tem 5 casos, ele está, se tivesse dentre outras, apenas citando 3 dos 5. Então, a gente acaba de ver que a banca CESP usa o mesmo modo operante da banca FCC. E é claro que a banca FGV também faz a mesma jogatina. Então, esse desde que
com caráter taxativo, esse somente, esse unicamente. Essas expressões que taxam e que exemplificam são carros-chefes para você acertar questões em provas de concurso público. Mas você precisa saber trabalhar com isso. E só o treino vai te fazer olhar para uma expressão e dizer, essa aqui é taxativa. Só o treino vai te fazer olhar para uma expressão e dizer, essa aqui é exemplificativa. Se a pessoa domina o conteúdo, mas não sabe lidar com essas expressões, ela erra a questão. Mesmo sabendo todos os exemplos. Mas ela erra a questão porque não sabe quando é que está taxando e quando é que está exemplificando. Essa aula de hoje tem que mudar a tua vida. Porque esse mesmo modus operandi do taxativo e do exemplificativo também cai no condicional, também cai no penal, também cai no administrativo. E a partir do momento que você não perde esse tipo de questão, você já está caminhando na frente da grande massa que faz as provas de concurso e que não sabe nem que isso existe. Pensa que é só decorar as informações, chegar no dia e marcar igual. Não é bem assim. Tem técnica por trás e a técnica obriga treino. E é o que a gente está fazendo aqui. Podemos ir para a próxima aí? Esse cachorro aí. É o Limp. É o nome dele, Limp. Podemos ir para a próxima aí, pessoal? Vocês estão entendendo essas coisas? Hoje a gente está fechando nossas 4 aulas de técnicas de resolução. Né? Semana que vem a gente vai começar a pegar pesado em conteúdo e número de questões. Então, olha só, desde que e unicamente foram as expressões que mataram o item 8. CESP de novo, certo ou errado? Diz assim, de acordo com a legislação brasileira, a delegação de competência, um instrumento de descentralização administrativa, só pode ser feita a autoridade diretamente subordinada ao delegante, que acarreta a interrupção da delegação quando há mudança no titular do cargo. Certo ou errado? O item 9. Está falando de delegação de competência. Certo ou errado o item 9 sobre delegação de competência? Novamente ele, só que agora ele veio disfarçado de só, que é a mesma coisa que somente. O item 9 está dizendo que só tem delegação de competência somente se tiver o que entre os envolvidos? Subordinação. Precisa ter essa subordinação, uma subordinação direta entre os envolvidos para poder ter delegação? Precisa ter essa subordinação? O somente está dizendo que precisa. Só que ele viu com a cara de só. Tá certo ou tá errado o item 9, que diz que só pode ter delegação se tiver essa relação direta de subordinação entre os envolvidos? Precisa ou não precisa dessa subordinação direta entre os envolvidos para que ocorra a delegação? Precisa ou não precisa? A gente já falou aqui diversas vezes que a delegação ela não depende de subordinação ou de hierarquia entre os envolvidos. A delegação acontece ainda que não haja, ainda que não exista hierarquia entre os órgãos envolvidos. Então, o item 9 está errado. Vocês entenderam o item 9? Vocês entenderam o item 9? Mais uma do CESP, certo ou errado? Diz assim, ó. Em algumas circunstâncias, pode um agente transferir a outro funções que originalmente lhe são atribuídas. Fato esse denominado delegação de competência. Entretanto, não se admite delegar a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Olha, perfeito aqui, ó.
não pode delegar todos esses objetos aí. Não pode delegar edição de atos de caráter normativo, não pode delegar decisão de recurso administrativo, não pode delegar matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Perfeito. Mas e o início, tá certo? Em algumas circunstâncias, pode um agente transferir a outro funções que originalmente lhe são atribuídas. Esse fato se chama delegação. Perfeito também. Na delegação, um agente transfere para outro parte de suas competências, parte de suas atribuições, parte de suas funções. Então, na delegação, o que é transferido de um órgão para outro, ou de um agente público para outro, são competências, ou atribuições, ou funções. Porque funções é um conjunto de competências, entendeu? Então, é tudo sinônimo. Na delegação, um órgão transfere para outro órgão competências, certo? Na delegação, um órgão transfere para outro órgão atribuições, certo? Atribuições têm a mesma cara de competências. Na delegação, um órgão transfere para outro órgão funções, parte de suas funções. Funções é um conjunto de competências, dá no mesmo. A gente só aprende os sinônimos fazendo questões. Sendo assim, o item 10 está perfeito, porque trouxe um conceito de delegação e também trouxe os 3 casos em que é proibido delegar. Item 10, correto. Eu quero saber se vocês concordam com o gabarito aqui do item 10 correto, se vocês ficaram com alguma dúvida na 10. A 10 está perfeita. Alguma dúvida na questão 10? A banca CESP é muito diferente da banca FCC. A gente está fazendo um comparativo aqui. Muita gente vai fazer concurso do TRT, e eu estou mostrando a pegada. Muita gente vai fazer DETRAN, eu estou mostrando a pegada. Muita gente vai fazer CFO. O CFO, pelo visto, está cotado só para o ano de 2023, pelo visto, no andar da carruagem. E nesse contexto, com outro governador, pode ser que venha a banca CESP. CFO não tem banca ainda, né? Pode ser que venha a banca FCC, que é um convênio com o Estado. Pode ser que venha a banca FGV, que vem aparecendo agora. A gente não sabe, né, mano? Então, o CFO aí é uma incógnita em relação à banca. Enquanto isso, a gente vai batendo conteúdo, batendo estratégia, batendo técnica. E quando sair esse edital, o pessoal vai estar correndo aí perdido. E quem tiver nas mentorias corretas, a minha mentoria aqui não é a única que traz um material de qualidade. Tem mentorias, tá, que são de qualidade também aí, e que eu recomendo. Tá? E tem muita mentoria também que, felizmente, deixa a desejar. Quem tiver nas mentorias corretas, fazendo o cursinho, estudando em casa, vai estar largando na frente nessas vagas aí. Uma mentoria que eu recomendo aí, né, do professor Sandro Santiago aí, a pegada do professor Sandro em resolução de questões, em conteúdo, é boa. Vamos para a questão número 11. Tá dando de acompanhar aí? Então, diz assim a 11, ó. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria. Olha, é a regra. Até aqui está certo. Não é essa a regra? Essa é a regra. A competência é irrenunciável. E ela é exercida pelo órgão que foi atribuída como própria. Quem que atribui competência para o órgão? A lei. Perfeito. Como exceção, aí sim, agora está jogando completo. Mas por que ele está jogando completo? Porque é de certo e errado, mano. E naquela que eu marquei, que a competência era irrenunciável, eu marquei certa, mas lá tinha 5 opções para comparar. Aqui não tem opção para comparar. Ele tem que trazer completa essa informação, senão dá recurso. Foi aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco. CESP, certo e errado, tem que trazer informação completa. Da FCC, ele traz informação pela metade e eu fico com essa que está certa pela metade, porque as outras estão erradas por inteiro. Eu sou obrigado a ficar com a mais certa.
ou com a menos errada. Coisas da banca FCC, coisas de múltipla escolha. E já na CESP ela tem que vir completa. Então, a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria. Certo, essa é a regra. Como exceção, pode ser objeto de delegação a decisão a ser proferida em recurso administrativo. Não. A decisão a ser proferida em recurso administrativo é um dos 3 casos em que é proibido delegar. Então, com isso fica errado o item 11. Vocês entenderam o erro da 11 aí? Ele disse que pode delegar uma das 3 competências que não pode. Esse é o erro da 11. Mas a primeira parte estava certa, ele trouxe a regra. Tranquilo aí, ó? A 11? Olá, pessoal. Tranquilo a questão 11? Tá, então olha só. Esse trabalho aqui, qualquer um de vocês poderia ter feito. Pesquisei aqui 11 questões de delegação de competências no site Que Concursos. Para fazer esse trabalho, bastava ir lá no site Que Concursos e fazer um filtro. Filtro é colocar direito administrativo, questões FCC, delegação de competência. Pronto. Já vinha todas as questões de delegação da banca FCC dos últimos anos. Foi o que eu fiz aqui. Você pode fazer isso com qualquer tema. Fazendo esse trabalho que a gente fez aqui, você conseguiu ou não conseguiu perceber que do assunto delegação de competências que a gente viu, tem ou não tem, nas questões, pelo que a gente viu, tem ou não tem itens que se repetem mais? Por exemplo, o que ele falou de mais repetido aqui foram os 3 casos em que é proibido delegar competência. Foi o item mais repetido. Mas ele também repetiu muito essa questão, por exemplo, de que para delegar não tem hierarquia entre os envolvidos. Ele repetiu muito essa informação também. Ele repetiu muito essa informação de que os atos considerar-se-ão editados pela autoridade delegada, pelo órgão delegado, e não pelo delegante. Ele repetiu muito essa informação. Então, isso também é uma técnica de estudo. Você pega um tema lá que você estudou, o conteúdo, faz esse filtro no Que Concursos, analisa as questões pelo gabarito, né? Você não vai ficar, você já vai direto no gabarito das questões. Aí você começa a ver quais são os itens que mais se repetem lá pelas questões. Aí você anota no seu caderno esses que mais se repetem, já aguardando uma repetição em prova. Tá? Então, esse trabalho, nesses itens mais esperados em prova, é um trabalho bastante importante para qualquer edital. Com o tempo, você vai começar a ter esses cadernos montados. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo, carreiras policiais. Tu acha que poder de polícia é esperado? Pô, muito. Então, tu tem que fazer um filtro de poder de polícia, ver as questões, ver o que mais se repete e anotar no caderno. Deixa ele em destaque. Concurso da PM 2017 caiu o poder de polícia. Concurso da PM 2022, agora, recentemente, caiu o poder de polícia de novo. É claro que eu acertei a questão nos 2. Por quê? Porque eu sou um gênio? Porque eu sou o cara que tem a lâmpada mágica, a bola de cristal? Não. Por quê? Mas, óbvio, impossível. Poder de polícia, carreiras policiais, e a pesquisa de questões mostra também isso. Então, eu fiz essa pesquisa e levei para a sala de aula. Você também pode fazer isso no cargo que você deseja. Então, está pensando em carreiras policiais, tem direito penal? Crimes contra a administração cai direto. Tem que fazer esse filtro nos crimes contra a administração e pegar dentro do filtro as questões, os itens que mais se repetem e levar para o caderno. Vai fazer tribunais?
Vai. Então, funções essenciais da justiça, poder judiciário, se repete bastante. Por quê? Porque é tribunais. E você já tem que ter esse fio, pesquisar, ver aí qual os itens que repete mais, levar para o caderno. E assim vai. Com o tempo, você começa a ter esse caderno bem montado, só com os itens que mais se repetem. Claro que isso é com o tempo, ninguém vai ter um caderno desse bom em uma semana. Teu caderno é teu melhor amigo, o teu melhor amigo tu não abandona. O concurseiro, né, ele não abandona o caderno dele. Vale ouro aquele caderno. O caderno dele é de 2015, que é um caderno que acompanha ele todo esse tempo. Ele não pode jogar fora aquelas informações, aqueles fios, aquelas anotações, porque aquilo é parte da memória dele. A memória que pode ser restaurada a qualquer momento, revisando, indo para uma prova seguinte. Agora, toda a preparação, o cara muda de caderno, ele está jogando fora toda aquela vivência, aquela memória, aquelas experiências. E quando tu se desfaz do caderno, o cérebro entende igualmente que tu não quer aquelas informações, ele apaga mesmo. E coloca o que no lugar? Coloca o resultado do jogo no lugar. O cara vai dizer, não, o Flamengo ganhou, foi 4-0, gol do Pedro, gol de não sei quem, gol do Gabigol. Assim, pô, então quais são os 3 casos que não pode delegar? Porra, eu esqueci. Cadê o teu caderno? Pô, não tem, joguei fora, tô com outro agora. E o do Flamengo aí? Não, eu tenho foto do dia do jogo, tá aqui, a gente tava tomando ali. Tá vendo como ele mesmo tá selecionando as memórias que mais importam para ele? Que é do jogo, que é da festa, que é do rolê, e tá jogando fora as memórias que para ele não são importantes, que são as anotações das aulas que ele saiu da casa dele e foi assistir. Então o próprio cérebro já entende que é para decorar o jogo, para decorar a novela, para decorar o que for. Menos para decorar as informações que ele jogou fora. Tá? Então não jogue fora os seus cadernos, fica com um caderno só, como logo de 20 matérias, fica só com ele, é teu melhor amigo, anota tudo nele, tá? Não deixe ninguém mexer nele, tá? Não, pô, tô mexendo o que aí? Não, tô mexendo aqui a tua conta bancária, pá, tá, não tem nada, pode mexer. Tá mexendo no teu caderno, porrada. Não mexe no meu caderno. Por quê? Porque a conta tá vazia agora, mas esse caderno vai fazer ela encher. Tá? Então, esse jogo de anotar o que mais cai é necessário, esse ciclo. Você vai montando isso a longo prazo, tá? E você vai guardando de um concurso para outro. Sem mentira nenhuma, eu tenho meu caderno da preparação do TCE, que eu comecei em 2011 no Madeira, que eu não passei por uma questão. Inclusive, foi uma questão de direito administrativo, que eu errei. Eu tenho esse caderno de 2011, não jogo fora de jeito nenhum. Quando eu quero dar uma relembrada, eu dou uma lida nele, por um caráter nostálgico e tal. Eu tenho meu caderno de 2013, eu tenho meu caderno de 2015, são preparações diferentes, entendeu? Eu não jogo fora de jeito nenhum. Sempre dando aquela lida, aquela revisada, né? Tem parte de uma história ali, uma vivência. Eu tenho caderno até 2015, né? Até 2015 que eu fiz as preparações aí. Minhas preparações mais recentes, inclusive, agora acabei sendo aprovado em todas as provas que eu fiz, né? Mas eu não gosto de Enem, mestrado e tal, eu não conto, não tem caderno para isso. Já foi um negócio digitado no computador, né? A preparação. Mas de quando eu estudei para concurso, até 2015, que foi o último cargo que eu assumi, foi em 2015, que é esse que eu estou hoje, eu tenho tudo guardadinho. E agora, inclusive, eu estou inscrito por algumas provas, né? Que é para incentivar vocês também. Eu estou inscrito em algumas provas aí, também porque eu sou mesário, então para me inscrever é de graça. Eu tenho isenção, né? E tem muitos concursos estaduais, esse negócio de ser mesário só vale para concurso estadual. Eu vou dar uma revisada, e fazer umas provas ali, que é também para incentivar, né? Pessoal, fiz aqui, acertei essas aqui, errei essas aqui. E mostrar que é de verdade essas técnicas, né? Tranquilo, pessoal? Então eu vou finalizar aqui a gravação. Pô, não vale pro TRT, não. Mas, Você tá é.